partir de agora a gente fala de política e política em Brasília com o líder do governo na Câmara Federal, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Líder, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia. Bom dia. Prazer ter o senhor com a gente. A gente tem acompanhado nessa mudança, a gente falava sempre aqui com o Vitor Hugo, né, ex-líder da base do presidente, e desde então a gente vem acompanhando as pautas prioritárias do governo para articulação, e o senhor entra exatamente com essa função, né, de articular. A principal pauta nesse momento é a reforma tributária, líder? Nós temos um conjunto grande de matérias a serem votadas. Primeiro, saudar a todos aí, dizer que estou fazendo a continuidade do trabalho do líder Vitor Hugo, que fez uma passagem importante pela liderança, aprovou a reforma da Previdência, e o nosso desafio agora é a reforma tributária e a reforma administrativa, que vem em seguida, além, claro, da lei do gás, câmbio. Nós temos a parte do veto do saneamento, temos que dar mais agilidade à implementação do saneamento no Brasil todo. Temos Banco Central independente, temos governo digital, uma série de matérias que estão aqui tramitando na casa e que são importantes para que a máquina pública fique mais leve, as privatizações, né, e a gente consiga prestar melhor serviço à população. O que está envolvido na articulação da reforma tributária, deputado? A reforma tributária, nós estamos aguardando as contribuições finais do governo. O líder Aguinaldo Ribeiro, relator da matéria, entregará este trabalho no final de setembro e vamos votar. É desejo do Congresso e do governo votar a matéria. Deputado, o ministro Paulo Guedes, primeiramente, ele tinha dito que encaminharia um projeto maior de reforma tributária. Depois ele anunciou a divisão, né, o fatiamento dessa reforma e encaminhou só a parte do PIS/COFINS. Nessa semana, o ministro falou que não mais queria votar as duas emendas da reforma tributária que estão no Congresso, essa que o deputado Aguinaldo Ribeiro está fazendo a relatoria, e sim discutir questões menos polêmicas. Qual que é a posição mesmo do governo? Vai fazer fatiado? Vai pegar temas menos polêmicos? Vai votar essas emendas que estão sendo relatadas? Qual que é hoje a posição do governo na Câmara? Falei ontem com o ministro Paulo Guedes sobre isso. Precisamos concluir as contribuições do governo sobre a matéria e permitir a votação agora em setembro. Vai ser com ou sem as contribuições do governo, a matéria vai ser votada no final de setembro. Então é melhor que o governo mande logo a sua participação. E aí, o COFINS, o PIS/COFINS, obviamente, ela está nesse pacote que a Câmara vai votar? A unificação de impostos, a simplificação dos impostos e o aumento da base de contribuição sem aumentar a alíquota e a carga tributária. Então, a preocupação, pelo que eu estou entendendo, o Congresso, a Câmara ao menos, ela vota do jeito que está encaminhado atualmente a discussão lá na Câmara. O líder Aguinaldo Ribeiro já recebeu várias contribuições. Há um projeto base, que é do economista Bernardo Api, apresentado pelo líder Baleia Rossi, do MDB, e é este projeto base da reforma tributária, ao qual se somam as diversas contribuições. O ministro Paulo Guedes tem sido muito pressionado para usar uma expressão aí do filho do presidente, arrumar um dinheirinho para obras de infraestrutura. Esse debate de aumento de imposto, incluindo essa contribuição que o ministro chama de contribuição digital e que é chamado no Congresso de CPMF digital, ela tem sobrevida na Câmara? Nós temos um objetivo, o governo tem um objetivo que é a desoneração da folha de pagamento.
é interesse do governo diminuir os encargos sobre a folha, aumentar a empregabilidade, a formalização dos empregos, mais oportunidade para os jovens e mais facilidade para a recuperação econômica. Para nós desonerarmos a folha, reduzirmos pela metade o custo de impostos sobre pessoas com carteira assinada, é preciso encontrar outra fonte. Não é aumentar imposto, é substituir esta redução de arrecadação por uma outra fonte. O ministro Paulo Guedes sugeriu o imposto sobre transações eletrônicas, mas pode ser outra coisa, né? Desde que exista uma fonte. Se não houver a fonte, não haverá desoneração da folha. É simples assim. Deputado, mas deve haver redução da carga tributária no país com essa reforma? A gente tem acompanhado alguns parlamentares goianos, inclusive o senador Vanderlan Cardoso, que faz parte da comissão, a opinião dele sendo nesse sentido, de que uma reforma precisa reduzir carga tributária no país. Isso é uma linha, uma garantia, digamos assim, tanto no governo quanto no Congresso ou não? Não, ninguém está prometendo reduzir a carga tributária, está prometendo não aumentar a carga tributária. Nós já estamos há mais de 6 anos com déficit primário nas contas públicas, ou seja, o governo arrecada menos do que gasta no custeio. Então, não é possível reduzir a carga tributária, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu ainda este ano que não se pode reduzir salários dos servidores. E 80% de tudo que se arrecada no Brasil é para pagar servidores ativos e inativos. A maior despesa do poder público é a Previdência, depois juros, depois folha de pagamento. Então, Previdência e folha de pagamento, ativos e inativos, consomem quase 80% do que nós arrecadamos. E se o Supremo decide que não é possível reduzir o salário dos servidores, não é possível reduzir a despesa, não é possível reduzir a carga tributária. E não é por isso que a reforma administrativa deveria ter vindo antes da tributária? A reforma administrativa virá apenas para os futuros servidores públicos. É uma regra nova para aqueles que irão entrar no serviço público. O que nós tratamos no momento, nós corremos o risco de discussões sobre direito adquirido e nós vamos ter um enorme desgaste para aprovar uma matéria que depois não terá efeito na prática. É possível, sim, conseguir reduzir algumas coisas na folha de pagamento. A votação da matéria que trata do teto do servidor público, né, do teto salarial, que são um tratamento jurídico para aqueles penduricários que estão na folha de pagamento e que elevam o oleirite de juízes e promotores, por exemplo, acima de R$100 mil, como está no portal da transparência, isso poderia ser tratado, né? Mas não é a reforma da Previdência isso. A reforma da Previdência é como podemos ter um Estado moderno, ágil, com servidores que consigam receber meritocracia, promoções por mérito, que hoje a isonomia não nos permite dar, né? Como nós conseguimos escolher quais carreiras estarão com a estabilidade do emprego só para carreiras típicas do Estado, quanto tempo um servidor tem que trabalhar de forma correta, adequada e produtiva para adquirir a estabilidade, qual o salário de entrada das carreiras para que o servidor tenha estímulo de se dedicar e crescer, né? Porque hoje os salários iniciais praticamente são os mesmos dos salários finais. Então, não há estímulo para o servidor público. Nós queremos um Estado moderno e a reforma administrativa tratará deste futuro momento, não do atual direito dos servidores. Deputado Ricardo Barros, do MDB, do PP do Paraná, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, o presidente da República já disse que não defende estourar o teto de gastos. O senhor está dizendo que não vai aumentar a carga tributária, vai substituir um imposto por outro. Como que o governo vai conseguir, e com a contribuição do Congresso, resolver esse impasse aí para conseguir recursos para o plano que o presidente ia anunciar ontem, que é o novo Renda Brasil, e também um plano de desenvolvimento econômico para o Brasil? Quais recursos? De onde é que sairão esses recursos? Nós precisamos conter a despesa. A receita cresce naturalmente com o crescimento do PIB, com o crescimento da movimentação econômica, que é o fator gerador dos impostos.
esta derrubada do veto semana passada, que permitiu ainda manter sem aumento a despesa com servidores até o final do ano que vem, nos gera um excelente espaço orçamentário aí na ordem de 80 bilhões por ano que nós teremos para aplicar em outras ações de governo que destinam-se ao contribuinte, ao consumidor final dos serviços de governo. Nós temos que parar de gastar na máquina, no meio, e gastar no fim, né, para as pessoas. Esse o grande desafio. Então, para que nós tenhamos capacidade de realizar essas coisas, ter um Renda Brasil, um programa onde o presidente Bolsonaro possa cuidar das pessoas, ter um investimento na saúde, na educação, na infraestrutura, é preciso conter a despesa. E é o que nós vamos fazer. Conter a despesa, desindexar as obrigações do governo para que nós possamos, a cada ano, o parlamento, decidir para onde vai o dinheiro público. Hoje tudo é automático, tudo é obrigatório. Né? Todo mundo tem direitos automáticos, independente do seu desempenho, da qualidade. Agora mesmo nós aumentamos o Fundeb, a participação do governo federal no Fundeb, e não vinculamos ao IDEB, ou seja, mais dinheiro para salário de professores, mas não tem cobrança da qualidade do ensino. É isso que precisa mudar. Né? Não podemos nos entregar às corporações permanentemente, como temos feito. Pois é, como fazer essa desindexação? Significa que o governo pensa em mexer nos recursos que são indexados tanto à saúde quanto à educação, por exemplo, que são as maiores indexações? Desvinculação e desindexação. Esta é a palavra de ordem se nós queremos comandar os destinos do país. Se não fizermos isso, nós estamos sendo comandados por essas indexações e por essas vinculações e não sobra praticamente nada, 2 ou 3% do orçamento, para se decidir onde é que vai se colocar o dinheiro. O resto já vem a despesa automaticamente sendo aumentada e tomando o espaço orçamentário gerado pela contribuição de impostos da população. Se nós não enfrentarmos o Pacto Federativo, que este projeto chama Pacto Federativo, nós vamos continuar todos os anos, como temos feito desde a Constituinte, decidindo sobre 2 ou 3% do orçamento, o que fazer com ele, enquanto 97% do orçamento, a despesa é automática e cresce e as pessoas sequer agradecem pelo que recebem. Pelo contrário, como é obrigatório, ainda reclamam que querem mais. Pois é, aí eu não estou entendendo. Esse projeto do Pacto Federativo, ele ataca essa questão das vinculações? Ele reduz Sim. as vinculações da saúde e educação? O nosso objetivo é eliminar as vinculações, não é reduzir, é eliminar. O Congresso sabe quanto tem que aplicar em educação, sabe quanto tem que aplicar em saúde. A Frente Parlamentar da Educação e a Frente Parlamentar da Saúde são das mais fortes do Congresso, junto com a Frente Parlamentar Agropecuária, e não faltarão recursos para a educação, mesmo que não haja vinculação, porque há apoio parlamentar para esta causa. Agora, é preciso que a entrega dos recursos esteja vinculada a resultados. Né? Não pode ser automático. Ou a gente consegue melhorar o nosso IDEB, que é horrível, né? A avaliação da educação no Brasil é simplesmente desastrosa, e se continua aplicando recursos ilimitadamente, automaticamente, sem cobrar resultado. Essa PEC, né, que trata desse assunto, ele foi apresentado pelo governo no Senado, já tem vários meses, e não andou lá. Existe algum acordo para que essa pauta comece a tramitar? Há uma proposta de que o programa Renda Brasil e os recursos para o investimento, que nós estamos chamando aí de Pro-Brasil, 5 bilhões de reais para os Ministérios do Desenvolvimento Regional, Infraestrutura e Turismo, eles serão por remanejamento. Então, são recursos que já estão no orçamento, serão remanejados de outras áreas. Então, isso é um assunto que não afeta a discussão como um todo. O espaço orçamentário para o Renda Brasil e para futuros novos investimentos em infraestrutura
passa, sim, pela discussão do Pacto Federativo. Me parece que ainda, me corrija se eu estiver errada, mas ainda falta votar o veto da desoneração da folha, o veto do presidente Jair Bolsonaro. Existia, na época que ele assinou o veto, um movimento para derrubar isso no Congresso. Esse assunto deve entrar agora na pauta. Como é que está? Vai ser votado no dia 2 de setembro, junto com o veto do saneamento. São dois temas importantes. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, trabalha para mais uma sessão de vetos por acordo. Já fizemos duas com grande sucesso, né? Mas mantivemos o veto do BPC, por exemplo, na primeira votação. Na segunda votação, mantivemos o veto agora que mantém congelados os salários e progressões dos servidores até o final de 2021. E esperamos resolver a questão do BPC também e do veto do saneamento na próxima votação, dia 2 de setembro, está marcada essa sessão do Congresso. O senhor confia de que o veto será mantido, especificamente o da desoneração? Eu ainda não fiz a minha tabelinha, né? Eu trabalho com uma contagem de votos, partido por partido, da base do governo. Às vezes temos adesão da oposição, como tivemos votos da oposição para a manutenção do veto dos servidores públicos semana passada. Eu vou ainda ter uma conversa com todos os líderes nesta semana e saberei como estamos de votos para esta votação da desoneração da folha e do saneamento na próxima semana. É um trabalho permanente de articulação, de diálogo, de conferência, de apoiamentos, para que nós não tenhamos surpresa nas votações de plenário. Vai ser um teste para a nova base do presidente da República, já que na votação do veto dos salários dos servidores, teve a participação, aí, como o senhor disse, de políticos da oposição e também o grupo aí do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Nesse agora vai ser um grande teste, né, deputado? Eu continuarei pedindo apoio de todos, sempre nessas pautas. Nós temos o apoio do presidente Rodrigo Maia, porque ele tem compromisso com a votação da reforma tributária, com a modernização do Estado, e nós esperamos contar com o apoio dele. Independente disso, é minha obrigação fazer a contagem de votos na base do governo. Não teremos o apoio do presidente em todas as matérias, obviamente, porque ele também tem os seus compromissos assumidos, mas temos obrigações com o Brasil e com os brasileiros. Isso vai nos exigir tomar medidas duras, votações difíceis, e cada semana vem um teste. Aqui não tem refresco. Nós temos que trabalhar muito para cada semana mostrar para o Brasil que o governo Bolsonaro tem compromisso com as contas públicas, com o teto de gastos, com a redução da despesa e com o rigor fiscal. Ano que vem não temos orçamento de guerra e nem calamidade pública. O orçamento que será votado para o ano que vem com o mesmo aperto financeiro que vinham os orçamentos anteriores, e nós temos que ter capacidade política de encontrar, através da contenção das despesas, o espaço orçamentário para ter recurso para fazer casa popular, asfalto, para fazer saúde, para fazer educação, que é o que o povo precisa, e não apenas pagar folha de salários. Bom, deputado, só para encerrar da minha parte, o antigo líder, o Vitor Hugo, ele anunciou uma semana antes de deixar o cargo, que tinha o compromisso de incluir na pauta do Congresso as chamadas pautas de costume, e citou o exemplo do homeschooling. O senhor tem esse compromisso com essas pautas de costume? Eu vou consultar os senhores líderes sobre homeschooling, sobre armas, que são da pauta de costume, e dos costumes de governo, qual é a posição que teremos dos partidos da base do governo. São temas de ação que se referem à pauta do presidente Bolsonaro, e eu vou pedir apoio aos senhores líderes. Mas eu não tenho ainda como avaliar o apoiamento que temos nesses projetos.
e espero que nós possamos avançar neles de forma determinada, porque o presidente se elegeu falando dessas propostas e é adequado que ele entregue à população aquilo que ele prometeu na campanha. Rubens. O deputado Ricardo Barros é do PP, do Progressistas do Paraná, e é líder do governo Bolsonaro lá na Câmara Federal. Deputado, o governador aqui de Goiás, Ronaldo Caiado, voltou a citar o plano de equilíbrio fiscal, o vulgo Plano Mansueto, como sendo uma alternativa para recuperação aqui, né, fiscal, financeira do estado de Goiás, e disse que o estado vai ser o primeiro candidato a entrar no tal plano de equilíbrio fiscal, só que ele ainda precisa ser aprovado aí pelo Congresso. O senhor tem conhecimento se de fato esse plano vai ser criado, vai ser colocado em prática para ajudar na recuperação de estados, como aqui em Goiás? Bem, nós estamos trabalhando com essa determinação de dar equilíbrio às contas públicas, não mexer com direitos que sejam assegurados, para não termos discussões jurídicas, e encontrar o equilíbrio fiscal com a contenção das despesas. E, no caso dos estados, já foram muitas as ajudas que o governo federal deu aos estados para que pudessem manter o pagamento da folha e manter as suas despesas. Foram bilhões e bilhões já transferidos para estados e municípios por conta da crise da Covid. E o governador Ronaldo Caiado estava, inclusive, ontem aqui em Brasília conosco, no programa da Casa Verde e Amarela, conversou muito com o presidente Jair Bolsonaro, e eu tenho certeza que o governo federal dará aos estados que quiserem se enquadrar numa nova ordem de responsabilidade fiscal, todo o apoio necessário para que isso aconteça. Mas vai ter que fazer a lição de casa também, cada estado cumprir, né, com a sua Assembleia Legislativa, a aprovação de matérias, como nós temos feito aqui no governo federal para conter despesas. Mas esse processo não passa pela aprovação desse plano de equilíbrio fiscal, o tal Plano Mansueto, aí no Congresso? Sim, passa, mas nós estamos agora reestruturando através de um entendimento para votarmos a reforma tributária e nela incluirmos soluções para a questão do equilíbrio fiscal de estados, municípios e da União, e também através da reforma administrativa para nós contermos o crescimento da despesa a futuro. Já fizemos a reforma da Previdência, que era a maior despesa do poder público, e como eu vou repetir para vocês, a maior despesa do poder público da reforma era a Previdência. Já fizemos a reforma da Previdência. A segunda maior despesa, juros, rolagem de juros da dívida, 400 bilhões por ano. Nós já conseguimos reduzir para menos da metade, com a taxa Selic já a 2%. A rolagem da dívida fica muito mais barata. Cada 1 ponto percentual da dívida, de rolagem da dívida, cada 1% de juros são 60 bilhões por ano. A terceira maior despesa, pessoal. Mantivemos o veto do presidente para o crescimento da folha, né? E temos que fazer a reforma administrativa. Então, não tem segredo, né? Nós estamos atacando as maiores despesas e precisamos também ampliar a base de contribuição, ou seja, quem não paga nenhum imposto vai passar a pagar algum imposto, quem paga pouco vai pagar mais, os que ganham mais pagarão mais, os que ganham menos pagarão menos. É uma lógica elementar, né? Se todos pagam, todos podem pagar menos. Temos muitos setores hoje que têm uma tributação diferenciada para baixo. Só em incentivos fiscais, 350 bilhões por ano. Só em deduções de imposto de renda, de saúde e educação, 40 bilhões por ano. Então, a Câmara tem que decidir como quer tratar essas matérias, é isso que nós vamos fazer. Então o PF, o plano, vai ser incluído nessas duas reformas, tributária e administrativa? Isso. Tá. Deputado, uma última questão aqui, pelo menos da minha parte, acho que da Cileide também, é sobre uma questão de discurso político, enfim. O senhor foi líder do governo FHC, foi vice-líder dos governos Lula e Dilma e foi ministro no governo Temer. Não é uma incoerência do governo Bolsonaro ter o senhor como líder na Câmara, sendo que o presidente, o governo Bolsonaro tratam sempre o PT e os governos do PT como sendo o principal adversário, e o senhor que foi também membro ali, apoiador também dos governos do PT, não é uma incoerência do governo?
Não, ao contrário, né? Nosso sistema constitucional é um presidencialismo de coalizão. Alguns partidos disputam a presidência da República, outros não. Os partidos do centro, eles não disputam o poder. Quando termina a eleição, eles se propõem a dar governabilidade a quem se elegeu, e o presidente Bolsonaro, assim como os seus antecessores, se elegeu com 10% dos parlamentares do seu partido, tanto do Senado quanto da Câmara, e precisa constituir base para poder governar. Então, o centro sempre se dispõe a dar governabilidade. Então, se ganhou a esquerda, o governo é centro-esquerda. Se ganhou a direita, o governo é centro-direita, porque sem o centro não se governa. Não se governa com 10% de parlamentares da direita e nem com 10% de parlamentares da esquerda. É preciso construir a base parlamentar para governar. O Partido Progressista, o meu partido, os progressistas, sempre foi base de governo, de todos os governos, né? Assim como os republicanos, como os outros partidos do centro que se dispõem a dar governabilidade. Então, é esta a questão que se apresenta. O presidente Bolsonaro, 1 ano e meio de governo, amadureceu a sua relação com o parlamento. Os parlamentares, muitos que chegaram aqui no primeiro mandato, não tinham nenhuma experiência com a vida pública, amadureceram também. Muitos militares votaram conosco, muitos professores votaram conosco o veto para manter o congelamento do salário dos servidores públicos, porque amadureceram, entenderam que isso é necessário para o Brasil. Então, nós estamos num momento, eu assumo a liderança do governo, num momento onde já há um entendimento do governo da necessidade de ter a sua base e já há um entendimento dos parlamentares da necessidade de votar com os problemas do Brasil e não olhando só para a sua base parlamentar. Essa última votação foi um grande exemplo onde nós tivemos votos da oposição, porque a oposição também tem governos de estado e de prefeituras e entende a necessidade do congelamento da despesa, né? E tivemos votos de parlamentares que votaram contra a sua própria base, contra os servidores que seriam beneficiados, porque também são servidores públicos. Mas como foram eleitos representantes do povo, não votaram com a sua categoria, votaram com o Brasil. Esse é o amadurecimento que vai nos permitir avançar. E todos os governos, né, quando o Lula pegou o apoio dos progressistas, os progressistas apoiavam o Fernando Henrique. Então foi uma contradição. E quando o Temer pegou o apoio dos progressistas, os progressistas apoiavam a Dilma, o Lula. Então, isso é uma contradição? Bolsonaro? Não é uma contradição. É uma realidade, é uma necessidade. Ou se forma base parlamentar sólida, ou não se dá estabilidade ao país e as propostas de governo não são entregues à população. O presidente Bolsonaro quer, sim, entregar o seu governo com tudo que ele prometeu, aprovado e em andamento no país. E só vai conseguir com base parlamentar sólida, e os partidos de centro estão dispostos sempre a dar governabilidade. Se o povo escolheu uma bandeira política, uma proposta de governo, é nossa obrigação permitir que este presidente eleito entregue ao povo o que prometeu. Líder, só sobre o senhor em si, né? Vi numa reportagem de perfil, tipo o perfil da revista Piauí sobre o senhor, que a palavra profissional, o presidente Bolsonaro tem agora na Câmara um líder que é um profissional da articulação política? Não, tem um líder que tem credibilidade. A palavra do líder é toda a sua capacidade de ação. O governo precisa manter o líder forte para que tenha força dentro do parlamento. Então, o que eu tenho hoje, depois de 6 mandatos e ter sido líder de todos os governos, é credibilidade. Quando eu falo que vai acontecer, vai acontecer. Se eu disser sim, é sim, não precisa insistir. Se eu disser não, é não, também não adianta insistir, não vai acontecer. Então, a clareza que eu tenho de tratar as questões objetivamente, eu sou engenheiro, sim, sim, não, não, e o que for falado sim tem que ser entregue. E é isso que eu preciso do governo Bolsonaro. Preciso que dê força ao líder. Para mim, para o deputado Eduardo, para o senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso, para o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado.
nós precisamos que, quando nós fazemos um entendimento para uma votação, se nós falarmos, bom, tá bom, vamos votar isso, e esse artigo não será vetado, então o artigo não será vetado, né? É preciso, olha, nós vamos votar essa matéria como está, mas votaremos um outro projeto de lei que trata essa matéria de forma diferenciada, como é a vontade dos parlamentares. Esse projeto vai ser votado. Então, os acordos que são feitos são acordos de procedimento legislativo, eles têm que ser cumpridos, e é isso que permite o governo ter força no parlamento. Deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal. Deputado, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui, em áudio e vídeo também, no nosso Manhã Sagres, aqui falando para Goiás, para a região centro-oeste do Brasil. Um abraço para o senhor, bom trabalho. Um abraço a vocês, vamos à luta.